Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um episódio do Easy Português Podcast. Eu espero que vocês estejam muito bem. Fala comigo, Prof. Luiz, tudo tranquilo? E aí, professor Luan, tudo ótimo, tudo beleza? Deixa eu ver, hoje é dia 19 de janeiro, já quase estamos chegando no episódio número 200, verdade, professor Verdade. Luan? Você lembra de quando foi que a gente atingiu o número 100? Sim, eu não lembro. Você lembra o dia? Eu lembro que foi ano passado, a data exatamente não Aham. lembro, mas foi ano passado, mas tá muito rápido, né? Nós já estamos chegando no episódio de número 200, em breve a gente vai estar Sim, falando a mesma coisa com o episódio de número 1000, não é isso? perfeito, é verdade. Episódio número 1000. Olha só, deixa eu falar para vocês. Continua, tá? De segunda a quinta tem episódio aqui. Nós estávamos de férias esses últimos dias, né, Aham. Luiz? Uhum. Luiz voltou aqui para o Brasil e ficou mais ocupado do que estava antes na Costa Rica. Que estranho. Talvez seja pela questão do tempo. Eu não me acostumei ainda com a mudança de horário, né? Eu fico até Sim. meia-noite trabalhando, então tá complicado. Beleza. A primeira pergunta que eu queria fazer para você, Luiz, é o seguinte: você acha que dá para entender o português de Portugal? Você me falou aí nos bastidores que nunca ouviu, né, presencialmente um português de Portugal falando, mas provavelmente você já viu alguma entrevista em que um português de Portugal falava, né, em português. E você conseguiu entender? Foi tranquilo para você? Dá pra entender algumas coisas, mas a gente precisa fazer um pouquinho de esforço, né? Se eu estiver com o Luan tá falando comigo e eu tô aqui fazendo outra coisa no computador, não sei o quê, eu consigo entender porque eu já, enfim, já estou acostumado. Mas se é alguém de Portugal, eu tenho que olhar para a pessoa, estar atento, fazer um esforço para entender. Para mim, não é assim tão fácil. Eu já vi uns vídeos do Cristiano Ronaldo, por exemplo, consigo entender mais ou menos, sabe? Eles têm uma Sim. maneira diferente de falar. Eu sinto que os brasileiros abrem mais a boca para falar e que os de Portugal deixam a boca mais fechada. Você já teve alguma experiência, Luan? Eu tive experiência, exatamente isso que você falou. Se você estiver fazendo outra coisa e um brasileiro está falando com você, você consegue compreender o que está sendo falado. Mas, se você estiver fazendo alguma coisa e um português, né, de Portugal começa a falar com você, você não consegue realmente compreender o que está sendo dito. Você precisa prestar atenção na fala para poder entender. Eu já tive experiência de falar com um português, Uhum, e eu consegui entender. Tem algumas palavras que são diferentes, uhum, a pronúncia é diferente, eu percebi, é muito claro isso, que eles não utilizam o gerúndio, né? uhum, Então eles não falam, por exemplo, eu estou estudando português, eles falam eu estou a estudar português, né? É uhum, diferente. Então é algo que você consegue realmente compreender. Mas eu nunca falei com um galego, né? O da Galícia, né? Que fala galego uhum. português. Mas eu já vi vídeos na internet e eu acho, né, na minha concepção, é mais compreensível o galego português do que o português de Portugal. O que é que você acha? Você já Eu ouviu um acho galego português? sim, porque esse pessoal da Galícia, eles têm uma mistura de português com espanhol. Então, como nós já sabemos falar um pouquinho espanhol, e eles estão falando português misturado com espanhol, é Sim. como se fosse um portunhol. Então a Aham. gente consegue entender dos dois lados, né? O português e o espanhol que eles colocam juntos. Eu acho muito interessante Sim. esse lugar, a Galícia, esse idioma, o galego, é muito interessante, né? Uhum. Sim, tem um vídeo, inclusive, eu acho que é do Ariano Suassuna, Uhum. conversando com um galego, né? E aí eles estão falando, e eu acho que o Ariano Suassuna até diz: Bom, você está falando português, eu estou falando galego, e nós estamos conseguindo nos entender, isso é muito bom. Deixa eu te fazer outra pergunta. Você acha que se um aluno do Easy Português decide estudar português brasileiro e depois ele decide viajar para Portugal, né, para poder, sei lá, fazer um turismo, ele consegue compreender? Ele estudou o português brasileiro e foi para Portugal. Você acha que ele vai conseguir entender o português de Portugal falando? Sim, sim, claro. Fazendo um pouquinho de esforço, sim, consegue, inclusive porque tem algumas coisas do português de Portugal que é mais parecido ao espanhol, por exemplo, que eles pronunciam a letra L no final de uma sílaba como o Verdade. espanhol, né? Então eles vão dizer, eles não dizem Portugal ou então Brasil, eles dizem Portugal, Sim, Brasil, verdade, verdade, Brasil. Então é mais verdade. parecido ao espanhol. No Brasil a gente tem a letra L no final de uma sílaba com som de U. Lá em Portugal a letra L
é do mesmo jeito que em espanhol, a língua sobe Uhum. para o céu da boca, né? Então Isso. dá para entender também, tranquilamente, sim. Além disso, que o Luiz falou, tem algumas poucas diferenças que eu quero citar aqui. Por exemplo, a pronúncia da letra S ao final de palavras, eles pronunciam Uhum, como uma letra X, né? Então, por exemplo, meninos no português do Brasil, em muitas regiões do Brasil, em Portugal eles falam meninos. Outra questão também é os pronomes oblíquos. Então, por exemplo, dá-me uma caneta, né? É assim que fala o português de Portugal, enquanto que o brasileiro fala me dá uma caneta, né? O correto seria dá-me, né? Porque uhum, o pronome uhum. oblíquo não pode começar uma frase, então dá-me uma caneta seria o correto. Além disso, também tem um gerúndio e tem as vogais, como o Luiz falou, que são mais curtas. Uhum. Mas, se você estuda conosco, você vai conseguir compreender muito bem, até porque nas aulas nós damos aos nossos alunos essa noção, né, do que é o português do Brasil e o português de Portugal. Inclusive, agora nós estamos com grupos abertos que irão começar no dia 23. Você precisa, né, clicar aí no link que está aqui abaixo desse podcast e aí entra na lista de espera, nós iremos entrar em contato com você, ou você pode entrar em contato com a gente e começar a estudar português o mais rápido possível. Aproveita essa oportunidade porque é única, o valor também é único e as aulas também são únicas. Nós temos vários testemunhos de alunos que participaram do curso intensivo e que realmente tiveram resultados positivos com a língua portuguesa. Então é isso. Verdade, Luiz? Excelente, exatamente. A gente se vê no próximo episódio. Fiquem ligadinhos aí, beleza? Se Tchau, cuidem. tchau. Tchau, tchau.